Olá, é um prazer estar aqui novamente. No vídeo passado nós falamos sobre emoções de um modo geral e hoje eu gostaria de trabalhar um pouquinho mais a questão da emoção no corpo, né? Alguns estudos têm sido feitos e a gente sabe que o ser humano, por mais que evolua, por mais que tenha conhecimento, ele continua adoecendo com muita frequência e cada vez mais as doenças aparecem num nível muito elevado, né? Existem questões de todos os tipos, existem questões de doenças, de vírus, de bactérias, por baixa imunidade muitas vezes a pessoa contrai essa doença, né, por uma questão depressiva, por uma questão de tristeza, de nostalgia. Ela acaba abrindo o campo para as bactérias e para os vírus, né? A gente sabe que o nosso corpo sempre está em batalha, sempre existem vírus e bactérias no ar. Mas por que algumas pessoas adoecem e outras não? Né? Porque muitas vezes um dos pontos é abrir o campo para isso. Emocionalmente, quando as nossas emoções estão efusiantes, a gente acaba, o corpo enfraquece e o vírus ou a bactéria conseguem atuar, né? Não sei se vocês já repararam, ou se vocês têm herpes, por exemplo, herpes labial. Toda vez que você está passando por uma situação em que você se sente triste, em que alguma coisa te deprime, o vírus, a herpes aparece, né? Isso é muito fato. Eu tenho herpes labial desde de novinha e é muito comum. Quando eu sinto que de alguma coisa não está bem, a herpes aparece. Faz tempo que eu não tenho, mas isso é possível, então eu sei que esse mecanismo existe. Então o nosso corpo está sempre reagindo a essas coisas. Uma outra coisa que eu acho também que interfere nas doenças é a questão do envenenamento, né, dos alimentos. Atualmente o nosso corpo é muito envenenado e isso é um outro caminho, um outro fator. Mas o que eu queria trabalhar com vocês hoje são as questões emocionais, né? Então a gente sabe, por exemplo, que uma pessoa que tem tristeza, ela vai ter um problema no pulmão, né? O pulmão dela vai ser afetado, principalmente se é uma tristeza que ela traz da infância. Por exemplo, mágoa, é muito comum uma pessoa que tem câncer, ela ter uma mágoa. Eu lembro que há um tempo atrás eu conheci uma pessoa e que ele tinha tido um problema de uma decepção muito grande na família, o irmão passou ele para trás, eles eram sócios, e ele trazia uma mágoa muito grande, né? E ele desenvolveu um câncer no coração. Então, se você tem algum problema de saúde, verifica que órgão é esse, né? Rim, por exemplo, é o medo da criança, é o medo de que alguma coisa vá acontecer errada ou que vá dar errado. Enfim, não necessariamente que toda vez que você tem uma doença, você tem uma questão emocional assim. Isso não é regra, mas é muito provável que exista um componente emocional funcionando por trás dessa doença. E quanto mais perto você chegar desse conteúdo, quanto mais você entender esse mecanismo que está acontecendo, melhor, porque você se organiza emocionalmente e o seu corpo passa a ter condições de se defender, né? Então, é em relação a isso que eu queria pensar um pouquinho com vocês hoje. Se vocês gostaram, subscreva no meu canal, deixe seu depoimento. Eu terei um prazer enorme de conversar com vocês. Vocês podem, inclusive, colocar algumas coisas que vocês gostariam que eu falasse, né? Que eu trouxesse para vocês uma reflexão. E eu farei com muita gratidão. Tá bom? Um beijo, então, e até o próximo vídeo.